Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo de hoje. Sou Mara, se você não me conhece, coaching de executivos e negócios da empresa Souza Araújo, e eu resolvi fazer essa conversa, esse bate-papo com o Marcelo, que também é da Souza Araújo, porque as pessoas têm me perguntado bastante sobre o Meet e como ele pode ser utilizado no processo de coaching e mentoria de negócios e de executivos. O Marcelo, ele é meu sócio na Souza Araújo e ele desenvolveu a metodologia Meet. Então, ele está aqui hoje para conversar um pouquinho com a gente e explicar sobre as facilidades dessa metodologia para pequenas e microempresas, que são o foco, normalmente, dos processos de coaching executivos e de negócios, ok? Marcelo, muito obrigada por você ter topado participar comigo dessa live e tirar essas dúvidas para a gente. Fala um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho. Olá, eu sou o Marcelo, sou também sócio da Souza Araújo. Na Souza Araújo nós desenvolvemos esse diagnóstico de empresas, que é o MIT. O MIT é um diagnóstico que analisa de forma ampla a empresa, ele vê todos os processos organizacionais de uma empresa, vê as forças, as fraquezas da empresa e compara a empresa com as outras empresas que a gente já avaliou, ou seja, ele faz benchmark. Então, é um diagnóstico bem amplo, que mostra a sua situação atual e compara você com o mercado, com outras empresas. Então, ele te dá uma visão importante da sua empresa e também te dá um senso de urgência. Olhando o mercado, fica mais fácil você saber o que você tem que atuar primeiro, onde é mais importante você atuar. O MIT, primeiramente, ele foi desenvolvido para trabalhar pequenas, médias e grandes empresas, principalmente indústrias. Ele era bem mais encorpado, né, Marcelo? Depois, num segundo momento, que você desenvolveu a versão para o processo de coaching e mentoring. Fala um pouquinho disso para a gente, por favor. Isso. Primeiro, a gente desenvolveu um modelo que a gente chama de MIT Premium. É um modelo que é bem completo na análise de todos os processos organizacionais, mas a gente via a necessidade de ter um processo mais simples. A diferença é que a gente faz uma pergunta no MIT Executivo e apresenta 4 opções, 4 formas como uma empresa pode estar organizada, e a pessoa que está respondendo vai escolher qual dessas 4 opções representa melhor a sua empresa. Então, com isso, a gente conseguiu uma cobertura muito grande do MIT Premium. A gente ainda cobre todos os processos organizacionais de uma empresa e com uma boa profundidade, mas gastando agora de 2 a 3 horas para coletar toda essa informação. Então, com isso, ficou bem mais ágil. Explica para a gente um pouquinho, Marcelo, como que esse formato do Meet que você desenvolveu ajuda tanto o coach ou o mentor no direcionamento das sessões, quanto para o empresário, o ganho que o empresário tem quando ele faz coaching ou mentoring com alguém que usa a metodologia Meet. O que acontece? Os processos tradicionais de coaching, principalmente o coaching, o mentor ele é mais focado na empresa, mas o coaching é muito focado na pessoa, em desenvolver a pessoa e trazer novas competências, ajudá-lo a desenvolver algumas. E muitas vezes isso fica perdido na relação com o trabalho dessa pessoa. Então a gente desenvolve a pessoa, ok, é importante, eu preciso trazer novas competências, mas muitas vezes, se eu trouxer junto nesse processo como está a minha empresa, se eu identificar as forças e fraquezas da empresa também, eu consigo fazer um processo de coaching onde eu alinho o meu desenvolvimento em alguma área da empresa, em algum processo da empresa que também precisa ter uma melhoria. Então, eu vou ganhar como pessoa, porque eu vou ter novas competências, mas a empresa vai ganhar, porque ela também vai se desenvolver em algo que ela precisava, e você vai ganhar novamente porque o marketing do seu trabalho vai ser maior. Você vai conseguir demonstrar mais facilmente o resultado que você está trazendo. Então, se você faz a sua melhoria alinhada com a melhoria da empresa, os dois vão ganhar
e isso vai sobressair muito mais. E o bacana é que você pode, dentro desse processo, por ele ser modular, se é uma empresa maior que tem outros executivos envolvidos no processo de coaching, você pode segmentar e cada executivo responder pela sua área. E depois fazer um compilado do olhar geral disso, tendo o cenário da empresa como um todo. Está correto isso que eu estou colocando? Essa é uma opção. Uma opção é você segmentar, cada executivo responder da área que ele é responsável, mas tem uma outra forma também muito interessante, é que cada executivo responde sobre a empresa inteira. O Meet permite a gente mostrar o resultado médio de todos eles e o resultado individual de cada diretor. E de cada pessoa participando desse processo de coaching, a gente consegue fazer isso de forma anônima. A pessoa pode saber quais foram as respostas dela, mas no resultado do Meet tem todas as respostas sem mostrar quem foi que deu aquela resposta. Então, a gente pode ter um método onde a gente faça essa divisão dos processos da empresa, cada participante avalia o processo onde atua, ou então a gente pode avaliar a empresa inteira por todo mundo, e isso vai gerar vários resultados daquela empresa, e a gente consegue ver, inclusive, diferenças de percepção entre as pessoas. Marcelo, fala um pouco para a gente também da questão do benchmarking. Eu acho que uma das características muito bacanas do Meet é a oportunidade de você ter esse olhar externo da empresa, que a grande maioria, posso estar errando aqui, mas acredito que todos os outros métodos de avaliação, eles não têm esse poder de benchmarking, de olhar para fora da empresa e dar um pouco dessa visão para a gente. Explica para a gente como que o Meet faz isso. Então, no Meet, os dados de uma empresa são confidenciais. Cada empresa só conhece o seu dado individual. Mas esses dados são usados para gerar estatísticas. Então, a gente consegue, quando avalia um determinado processo, quando eu conhecer o dado individual da minha empresa, se a minha empresa está sendo avaliada, então eu consigo ver o dado individual da minha empresa e consigo ver a estatística de todas as outras empresas que já foram avaliadas. Então, eu consigo posicionar se o meu resultado está no primeiro, segundo, terceiro ou quarto quartil em relação às outras empresas avaliadas. Então, eu consigo ver processos que eu estou bem, como estão as outras empresas que foram avaliadas. Processos que eu não estou bem, também como estão essas empresas. E isso pode mudar a minha urgência de atuar em um processo. Uhum. Um processo onde eu não estou bem e todo o mercado está bem, eu tenho que atuar rapidamente, porque eu vou me destacar negativamente, isso é ruim. Então, ter essa visão de benchmarking, de comparação, de entender como está o mercado, ajuda a gente a determinar que ações eu devo fazer primeiro. Às vezes, não é aquela que eu estou pior. Às vezes, aquela que eu estou pior, tem muita gente que também não está bem. Eu não me destaco naquele conjunto. Às vezes, uma que eu não estou tão pior assim, mas acabo me destacando negativamente porque as outras empresas estão bem. Então, nesse caso, eu tenho que dar mais urgência para essa ação. E outra coisa também, não é só o benchmarking. O Meet também mostra as suas forças. Muitas vezes, traz mais resultado usar bem uma força que você já tem do que resolver um problema. Então, muitas vezes, você conhecer as suas forças pode ser tão importante quanto conhecer as suas fraquezas. E o Meet também mostra isso. Marcelo, você como desenvolvedor da ferramenta e depois aprimorou ela para o processo de coaching, de mentoring, que dicas você daria para esses profissionais, né, para utilizar e potencializar o trabalho deles por meio do Meet? A primeira dica é um assessment a mais, só que não é um assessment igual aos outros. Quando você está fazendo coaching, você faz vários assessments da pessoa.
Então, a gente trabalha em uma outra dimensão, a gente faz o assessment da empresa. Então, a dica é: tenha o quadro completo, conheça a pessoa e conheça onde ela trabalha. Com esse quadro completo, as ações que vocês vão decidir em conjunto, coach e coachee, são mais eficazes. A gente tem mais chance de atingir os resultados esperados. Eu gosto bastante de utilizar a metodologia MIT, não só porque eu participei desde o início, né, do desenvolvimento da ferramenta, é uma ferramenta que eu acredito demais, que eu gosto muito, mas principalmente porque eu não sei se as pessoas que trabalham na área de coaching executivo concordam comigo, a gente tem bastante dificuldade de entender e de criar uma metodologia eficiente para trabalhar o processo do coaching executivo. O coaching de pessoa, né, de vida, coaching profissional, ele está bem desenvolvido no mercado. Mas o coaching executivo carecia realmente de uma ferramenta que fosse rápida, que pudesse ser utilizada dentro do processo, né, das sessões. Normalmente, os diagnósticos de processos organizacionais são muito demorados, não dava para ser utilizado dentro de um processo de coaching, e ele não trazia essas informações que são muito aderentes ao processo, aos assessments de perfil, como eu já falei, e de comportamento, de capacidade, né, competência, que a gente já tem no mercado. Então, ele realmente agrega quando a gente utiliza. Por isso que eu achei importante trazer, Marcelo, você para explicar para a gente que tem bastante conhecimento da ferramenta e nos auxiliar a entender os benefícios dessa ferramenta dentro do processo de coaching executivo. Eu agradeço bastante, né, você ter disponibilizado. Não sei se você quer dizer mais alguma coisa, tem mais algum item que você acha importante, relevante colocar? Eu queria agradecer também a oportunidade de poder apresentar como o MIT se encaixa num processo de coaching. Eu acho que isso realmente pode trazer muito valor para os coaches e também para os coaches, porque ele vai ter um processo diferenciado, que hoje poucas pessoas no Brasil, e até no mundo, né, utilizam o MIT ou uma ferramenta parecida para fazer uma análise da empresa. Então, eu queria agradecer essa oportunidade e me deixar à disposição. Se alguém quiser conhecer mais algum detalhe, eu estou disponível para apresentar em mais detalhes como o MIT se integra no processo de coaching. Ok, eu agradeço. E eu vou deixar junto com o vídeo os contatos do Marcelo, caso alguém tenha interesse de entender melhor sobre a ferramenta MIT no processo de coaching, é só entrar em contato com ele, então. Marcelo, muito obrigada e até uma próxima oportunidade. De nada, até logo.